anos e atualmente eu sou professora de português para estrangeiros e ainda faço alguns freelas como jornalista. Desde os 9 anos eu sempre quis ser jornalista, né? Naquela época não tinha essa coisa do computador, já existia computador, mas ninguém tinha um computador em casa, então você tinha uma máquina de escrever. Aí eu me lembro que meu pai falou assim, olha, se você quiser mexer nessa máquina, você tem que aprender datilografia, né? Que é um curso. E aí eu me lembro que eu juntei minha mesada e sem ninguém saber, eu me matriculei, tirei o diploma, porque meu pai não queria no começo que eu fosse jornalista, parece que ele estava adivinhando o que ia acontecer, que era uma carreira muito difícil, muito concorrida, eu era uma menina do interior. Mas enfim, eu sempre fui muito determinada, falei, não, é isso que eu quero. Aí, com 17 anos eu prestei vestibular e comecei a fazer faculdade. Com 19 anos eu consegui um estágio e de lá em diante eu tive uma carreira que eu considero muito bem sucedida. Então, na verdade, eu era aquela típica workaholic. Para mim, o trabalho era tudo. Eu não conseguia imaginar minha vida sem o jornalismo. Eu realmente era muito apaixonada por tudo que eu fazia. Quando eu cheguei mais ou menos perto dos meus 30 anos, acho que foi uma conjunção de fatores. Claro que tem aquele peso também de você ser mulher, de você ter só uma vida profissional, você não ter uma vida pessoal, realmente. Não é que eu não tivesse uma vida pessoal, eu tinha meus amigos, enfim. Só que o jornalismo, na época, a forma como a gente trabalhava, até hoje, se você trabalhar numa redação, você se isola, você vive em função do seu trabalho, você só sai com aquelas pessoas que você realmente trabalha, aquela questão que você não consegue fazer um happy hour, você trabalha até 11 da noite, mas isso era uma coisa que me fazia feliz. Aí quando eu cheguei perto dos 30 anos, eu comecei a perceber já essa movimentação que o jornalismo começou a mudar. Você via que a internet estava crescendo, que os veículos começavam a reduzir o quadro de funcionários. Aí eu falei, então alguma coisa está estranha. E eu comecei a sentir também uma vontade de voltar a estudar, porque eu sempre gostei de estudar. Aí eu resolvi fazer meu mestrado, Foi bem complicado conciliar com a minha vida profissional, aí realmente acabei me isolando ainda mais. E foi aí que eu senti a necessidade que eu parei e pensei, será que é isso que eu quero pro resto da minha vida? Né? E aí eu acho que quando você se questiona, você para e joga essa dúvida para o universo, as coisas começam a conspirar, né? E aí a partir com 33 anos, eu realmente foi a fase que eu me casei, encontrei meu marido, né? A gente começou a namorar, morou juntos, aí depois a gente se casou. E justamente nessa fase que eu me casei, que eu comecei a ver que realmente era importante, além do trabalho, você ter a sua vida pessoal, estar com uma pessoa, foi a fase que eu tive, assim, parece que foi um inferno astral profissional, assim. Todos os empregos que eu tinha eram muito ruins. Aí eu tive um problema grave de assédio moral com os meus chefes, foi uma sequência, não só num lugar, foram vários veículos que eu passei. E eu falava, gente, mas o que está acontecendo, né? Eu sempre trabalhei duro, eu sempre aguentei tudo, sempre aguentei pressão, e aquilo começou a trazer um problema para mim até quase de saúde, né? No último lugar que eu trabalhei, era numa empresa, eu trabalhava na parte de comunicação institucional, e eu fui parar 3 vezes no pronto-socorro, assim, com sintomas que eu nunca tive, de não conseguir respirar, de ter paralisia facial. Aí o médico falou assim, eu acho que você tem que pedir demissão, eu acho que se você não fizer isso, você vai ter um problema de síndrome do pânico. Pelo menos os sintomas que você está apresentando. Você não está aguentando. Aí foi muito mais difícil para mim, porque eu falei assim, gente, eu trabalho desde os 19 anos. Como é que eu vou ficar sem trabalhar? Só que eu tive aí o apoio do meu marido. Nesse momento, eu continuava fazendo, sempre estudei, continuava fazendo minhas aulas de inglês. Eu sempre fiz aula de inglês numa escola há mais de 10 anos. E aí o meu professor de inglês comentou, falou assim, Gisele, você não tem vontade de começar a dar aula de português para estrangeiros? Acho que você tem perfil, você gosta de lidar com gente e tal, você conhece, né, tem uma base boa de inglês. E, enfim, fiz os testes, passei. Aí, inicialmente, eu dei aula para 2 alunas que falavam espanhol e para um aluno que era chinês, mas que falava inglês. Então, já comecei com um desafio grande, porque você dá aula para um asiático, a forma deles pensarem, a forma deles aprenderem é muito diferente de um latino, que é a minha referência, né? E daí em diante, assim, foi uma coisa que eu fui me apaixonando, que foi cada vez mais fazendo parte da minha vida. Acho que se você falar pra mim, você gosta mais de ser jornalista ou gosta mais de ser professora? Hoje eu posso dizer que eu gosto mais de ser professora.
Depois disso eu fui buscar formação, fui fazer curso nessa área, eu faço sempre cursos nessa área de português. Devo ter essa coisa natural de falar com pessoas, de me comunicar, que me facilita a aula. Mas não adianta só você ter um talento, você tem que buscar capacitação. Eu acho que isso é importante, seja como professora, seja como jornalista. E também agora ainda como jornalista, assim, querendo ou não, fica aquela coisa, né, no seu sangue. A profissão que você investiu tantos anos, né? E eu também faço ainda cursos nessa área também, porque eu sempre digo, conteúdo é conteúdo. Então você vê que as coisas se cruzam. Então assim, o conhecimento que você acumula, ele nunca é perdido. Dá pra você trabalhar de outras formas. Então acho que a minha mensagem, se eu puder passar uma mensagem pra alguém, é isso, assim, existem momentos que você vai ficar perdido, que você vai achar que não, né? Deus está conspirando, o universo, enfim, tá tudo errado, não deu. Na verdade, tudo isso acontece para você se reencontrar, para você parar e pensar assim, quem eu sou, o que eu quero. Porque às vezes você começa a seguir um caminho da vida, parece que a coisa vai ficando meio automática. E aí quando as coisas dão errado, calma, não se desespera, respira. Né? O pessoal vai falar assim, não é papo esotérico, eu acredito em sinais, mas eles existem. Se a vida está falando assim, isso não está dando certo, escuta, para e analisa. Não comece a insistir numa coisa que às vezes só vai te trazer infelicidade, para manter um status, porque eu vejo muito jornalista infeliz falando assim, mas eu ainda sou jornalista. Cara, mas você é feliz? Eu acho que você tem que olhar para a sua essência e ver o que realmente te preenche. Se é uma vida profissional, se é a sua carreira, se é dinheiro, se é poder, eu acho que vai lá, vai em frente. Mas no meu caso nunca foi. Para mim, o que realmente me faz feliz é ter conhecimento, como você falou, buscar um equilíbrio entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Então, assim, eu acho que não me arrependo, acho que as coisas aconteceram pra mim no momento certo, porque eu tenho uma questão espiritual forte dentro da minha vida, né? Não é religião, é espiritual. Eu acho que eu passei por fases na minha vida, assim, eu tive a minha fase do ego total, que eu quis ser jornalista, eu quis realmente, né, estar na televisão, fazer as coisas, ter o meu nome lá, que as pessoas me conhecessem. Mas isso também mudou dentro de mim, eu acho que... E ao mesmo tempo eu sempre tive em paralelo essa questão de contribuir para alguma coisa no mundo. Eu acho que eu nunca fui só ego, aí que tá. Eu tinha dois lados em mim que ficavam conflitantes. A partir do momento que o ego diminuiu, essa coisa, não, eu quero fazer diferença no mundo, eu quero ajudar as pessoas, naturalmente a coisa caminhou para isso. Mas é claro que você sofre nesse processo. Não é fácil como você romper com o que a sociedade diz para você, que você tem que ter sua profissão, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter um cargo de destaque. É difícil você fazer essa escolha, porque toda escolha ela tem um ganho, mas ela tem uma perda. E eu acho que hoje, assim, no momento que eu vivo, de tudo isso que eu passei, que não foi fácil. Não é fácil você mudar, você começar de novo. Mas eu acho que é gratidão. Porque, primeiro, pela vida, por esse momento que foi difícil, pela escola que me acolheu, e eu acho que os meus alunos.